tem uma frase do Dalai Lama que eu coloco nos treinamentos, que é o seguinte: conheça bem as normas para quebrá-las de forma efetiva. Do Dalai Lama? Sim, senhora, do Dalai Lama. Depois eu mostro para você a fonte. Conheça as normas para quebrá-las de forma efetiva, porque não é porque você vai saindo improvisando, né, que não tem gerência. Né? Não. Então, segura essa bagunça. Não é caos, né? Não é vamos para um processo caótico, não. Vamos flexibilizar, vamos aprender a flexibilizar. Então, improviso não é caos. Improviso não é caos. Até para a gente improvisar, a gente tem que aprender a fazer isso de uma forma adequada. Claro, faz sentido. E aí me inspirou esse livro aqui, né? É assim que aprendemos. Esse livro é bem legal. É assim que aprendemos. E eu vou aqui direto, né, para o capítulo... não tem o número do capítulo aqui? Olha só. O autor não numerou o capítulo. Numerou. Mas o capítulo chama... já é improvisado. Não conformidade. O capítulo, né, chama O Feedback de Erros. Muito bem. Aí tem duas frases aqui, ó. Todo mundo deveria aprender a cometer erros com tranquilidade. Pensar é passar de um erro ao seguinte. Certo. E aí, uma frase atribuída a Theodore Roosevelt, né, o presidente americano. O único homem que nunca comete um erro é o homem que nunca fez nada. Né? Então, tá na chuva para se molhar, tá na vida, né? A gente vai errar. Mas olha só interessante, né? O feedback de erros. Ele coloca aqui o resultado dos últimos estudos sobre como nosso cérebro pensa. Então, uma etapa aqui, um fluxo de processo. Estou tomando uma decisão. Vou para cá ou vou para lá? O cérebro, inicialmente, ele gera uma predição. Você visualiza. Se eu for para lá, talvez aconteça isso. Se eu vier para cá, talvez aconteça aquilo. Aí a pergunta é, com base em que o cérebro gera essa predição? Como é que ele consegue fazer essa predição e fazer uma análise crítica dessa predição? O que eu brinco nas empresas, né? Isso daqui é uma visão, uma ilusão, uma alucinação, né? Qual que é o grau de viabilidade dessa sua predição? Sabe como é que o cérebro faz predições cada vez melhores? A gente tem um mecanismo que compara o que nós previmos com o que aconteceu. Claro que não vai dar a mesma coisa. Claro que haverá diferenças. Ao analisar essas diferenças e refletir sobre essas diferenças, nosso cérebro ele consegue fazer predições cada vez mais acuradas. Mas se a gente nunca arrisca, se a gente nunca sai do passo, se a gente nunca sai do padrão, eu não faço essa calibração. É como se meu cérebro não tivesse aprendido a aprender. Então, paradoxalmente, quanto mais a gente improvisa, quanto mais a gente flexibiliza ou arrisca, né, coloca conjecturas, tenta fazer diferente, é lógico que a gente não vai conseguir acertar 100%, mas desse processo a gente vai ficando cada vez melhor. Então, quem não improvisa, quem não se adapta, quem não flexibiliza, quem não tenta melhorar, não aprende a aprender e não consegue fazer boas predições. Perfeito. Muito bom. É óbvio. Eu preciso comentar em cima de duas coisas que vai começar a ficar velha. Vai lá. A cabeça está viajando muito. Porque nos últimos dias, gente, deixa eu só comentar isso com vocês. Vou guardar aqui. Ontem eu dei 3 palestras, né, Má? Tu estava comigo nessa Eu história. estava lá, sou testemunha. Meu Deus, então a cabeça tá chegando devagarzinho no corpo, né? Então a primeira coisa que eu quero comentar do que tu estava falando é ainda a história da vontade que eu tenho de voltar para as caixas. Então eu quero primeiro dizer o quanto o improviso pode ser desconfortável para as pessoas que são mais metódicas. Insisto nisso, né? Vamos entender como pode ser um desconforto emocional isso. Eu fiz um artigo há muito tempo atrás, deixa eu ver de quando que é esse artigo aqui. A gente nem tinha a newsletter da Conexão IE, ó. Setembro de 2019, bem no aniversário da nossa filha aqui, no dia 24. E eu fiz esse artigo, devolvam as caixas. Esse era o meu desespero, né?
Porque todo mundo dizendo, vamos pensar fora da caixa, vamos pensar fora. Eu dizer, me devolvam as caixas, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que esse é um ponto pra gente considerar. Só que isso que tu falou, de que a gente aprende melhor quando a gente pode desfazer as caixinhas, pensar fora da caixa. Eu acho que é importante dizer o seguinte: não se pensa fora da caixa sem ter uma caixa para se pensar. Isso, por isso que esse a frase é o ponto, do Dalai Lama. Aliás, você nunca improvisa a partir do nada. Para improvisar, precisa haver um padrão. Isso. Senão não é improvisação, senão é criação. Né? Então não é que não vou mais planejar, não vou mais planejar, não tem mais planejamento, não tem mais padrão. Não. E aí a frase aqui, para a Alessandra ser testemunha aqui, Dalai Lama. Olha lá o Dalai Lama, mas é o 15º, não é esse de agora. Conheça bem foi as outro regras, Dalai Lama, de tá, forma gente? que você consiga quebrá-las, não é esse né, de de forma hoje, efetiva. Não é contemporâneo. Não é nosso contemporâneo. Então esse daqui era o cara mais... Que o nosso é mais pode crer. O nosso é mais pode crer. Nossa, nem que padrão, né? Acabei perdendo aqui o meu padrão aqui. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Mas o que eu ia colocar aqui? Paradoxalmente, a própria norma, a própria ISO, lá na sua 4ª edição, falou, a gente exagerou. E aí, tanto é que eles colocaram, junto com a necessidade de conformidade, ação corretiva, ação preventiva, ação de melhoria. Porque não é que um padrão existente vai ser bom para sempre, ou um padrão existente não vai poder ser melhorado com a tecnologia. Então, a própria norma, né, dos padrões se rendeu a uma necessidade de, independente do padrão estar funcionando ou não estar funcionando, o padrão tem que ser questionado. E isso aumentou, né, a importância, né, dessa capacidade de adaptação contínua em função do aumento da entropia do mercado. As coisas começaram a mudar e a concorrência começou a acontecer numa velocidade que, quando a norma foi concebida lá atrás, na primeira vez, não havia toda essa competição de mercado. Aqui tu me deu um link muito maluco, Má. E aí, como eu entendo o improviso. Antes de eu entrar nisso, qual foi a última vez que tu acha que tu realmente precisou improvisar no trabalho? Hoje cedo. Não era pra ser tão perto assim. Por exemplo, conta pra galera aí. Hoje cedo, a gente estava produzindo material para uma empresa cliente e essa semana assim foi muito caótica, né? Com muitas viagens, eu com reuniões, você com reuniões. E aí a gente estava produzindo material gravado. Fizemos todo o material, investimos, né? Fomos além do contratado e acordado com a empresa. A gente só esqueceu de colocar o logo da empresa. Só isso. Detalhe básico de quem nos contratou. Detalhe básico. Ninguém pediu, ninguém falou, mas estava todo mundo ali correndo, aquela coisa. Pá! Esquecemos. Aí a gente conseguiu fazer uma adaptação, etc, etc. Mas aí que tá. Não apenas falhas acontecem, né? Mas as coisas, o ambiente... é um ambiente de turbulência, né? Então, é por isso que eu ia comentar que eu acho que o improviso funciona melhor quando a gente tem, claro, a flexibilidade psicológica, tem até um atributo de personalidade, que é a abertura, né? O openness, que é você tá disposto, vamos lá, vamos ver o que a casa tem para oferecer para nós, né? Não ter esses paradigmas tão encriptados, tão congelados na tua cabeça. Mas eu cá com meus botões fico pensando que é melhor pra gente improvisar quando a gente está conectado com o que a gente realmente acredita. Porque daí essa flexibilidade, ela não fica sem âncora, sabe? Âncora num sentido de norteador, nesse sentido do teu balizador, né? Então, eu acho que quando a gente tem um balizador de valor, você consegue improvisar sem fugir daquele teu eixo principal. Porque para nós, improviso tem a ver, para nós professores aqui, tá? Para nós pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. O improviso pode ser um desastre, se você resolver fazer o que bem
entender. Qual é a nossa leitura e o nosso entendimento sobre improvisação, flexibilidade e adaptabilidade. A gente tem um viés, né, de que improviso é feito de qualquer forma. Né? É feito nas coxas, é feito de qualquer jeito. Mas, no mundo moderno, improviso, né, é uma competência. Tanto é que está aqui um camarada, o Bernard Marr, né? Esse camarada aqui, ele é do mundo digital. Ele tem uma empresa que trabalha com as grandes corporações, né, fazendo digitalização de processos e tudo mais. Nossa, ele fala de comportamental aí, mano? Sim, 20 competências, habilidades que são extremamente necessárias, né, no futuro. Nossa, com certeza esse livro vai ser base para os nossos próximos cursos. É lógico que inteligência emocional está aqui, tá? Claro. Mas, né, tá aqui a Alessandra, olha aqui, qual é a competência 12? Adaptabilidade e flexibilidade. Então, de 20 competências, num mundo digital, né, que é um mundo, a princípio, de padrões, de códigos, tá aqui, ó, um capítulo todo necessário, adaptabilidade e flexibilidade. E como é que ele abre o capítulo? Primeira frase do capítulo. A mudança é a única constante. Ah, que legal. Agora Pronto. Foi até budista o negócio. A mudança é a única coisa constante. Que legal. Então, se a mudança é a única coisa constante, e olha que o camarada que chegou a essa conclusão é um tal de Heráclito, que era um filósofo grego lá... Nossa, antes dos de milênios, né? Foi 500, né, antes de Cristo. Ano 500, né, antes de Cristo. Então, os caras já sabiam que a gente ia ter que se virar nos 30. Né? Que legal. Então, como que a adaptabilidade e flexibilidade pode ficar de fora, né? E como é que ele define, né, a adaptabilidade? Ó, a adaptabilidade é a nossa habilidade de nos ajustarmos a novas condições. E se alguém é descrito como flexível, essencialmente isso significa que ele tem um alto nível de adaptabilidade. Que interessante! Vou repetir essa definição. Nos ajustarmos às novas condições. Porque em algumas vezes, e a gente vai trazer isso quando a gente for fazer a escola da adaptabilidade, se vincula a adaptabilidade à questão de como é que eu trabalho a mudança. E essa definição é um pouco diferente. Porque está dizendo que você tem uma certa condição de conforto e... Opa! Trocou. Né? E eu vou lá e me adapto. E eu vou ajustar-me ao que mudou, ao que efetivamente agora é novo. Se alguém não responde bem à mudança, que é a única coisa constante, ele é considerado um camarada que não consegue se adaptar tão bem assim.